Luiz Vargas, tudo bem com você? E quero deixar Boa você noite, agora com a turma, com esses alunos aqui que você já conhece a maioria deles, tá bom? Você já conhece a maioria, só estão longe agora. ok. Boa noite, Regis. Boa noite a todos que estão presentes, né? É uma satisfação muito grande para mim participar com vocês, estar todos os anos se encontrando. Para mim é uma alegria muito grande, fico muito contente e é um momento que eu espero sempre, né? Eu sempre estou aqui esperando esse dia chegar para que a gente possa juntos pensar um pouco sobre a vida, pensar um pouco sobre a nossa existência, a sociedade em que a gente vive, o mundo em que a gente se encontra e o que que eu tenho a ver com tudo isso, né? O que que a minha vida tem a ver com todo esse processo que a gente vive no nosso país, na nossa cidade, no mundo em que a gente habita. Então, para mim é uma alegria muito grande e eu gostaria de começar falando sobre esse tema que eu achei muito legal, né? Parafraseando Descartes, tenho medo, logo existo, mas como uma pergunta, né? Então eu preparei um caminho lógico de pensamento e eu espero que eu contribua com vocês nessa reflexão e nesse debate para a gente pensar coisas sobre essa realidade em que a gente está. Mas, primeiramente, a André, eu gostaria de dar os parabéns para a André de ter trazido esse poema espetacular, né? Essa poesia, essas palavras que vão assim se encadeando umas às outras e muito bacana, né? Então, parabéns pela escolha e vai se encaixar perfeitamente em tudo que a gente vai discutir aqui e conversar. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma colocação no sentido de que a gente pode pensar o ser humano, né, como aquele ser que vai ser, que vai começar a existir a partir do momento em que ocorre a fecundação. Mas esse ser já existe no desejo do pai e da mãe, do homem e da mulher. Então, antes de existir na fecundação, nós já existimos no desejo dos nossos pais. Mas quando nós somos introduzidos a esse mundo, fisicamente falando, pela fecundação do espermatozoide com óvulo, nós começamos a nos construir ali dentro daquele lugar, daquele meio líquido, daquele lugar escuro, daquela barriga da mamãe, que vai se constituir a minha primeira morada. E ali eu vou estar em contato com o mundo externo a partir do corpo da minha mamãe. Então, como será que eu vou ver esse mundo? Esse mundo que existe fora de mim. Esse mundo que para mim é desconhecido. Como que é esse mundo? O que eu vou enfrentar lá fora? Será que nós temos a consciência da onde nós estamos e para onde nós vamos? Eu estou dentro da barriga da mamãe e eu vou para aquele mundo lá fora. Como é que eu vou para aquele mundo? Por onde eu tenho que passar? E, de uma maneira espetacular, nós sabemos tudo o que nós precisamos fazer até chegar naquele momento em que a gente vira de posição, encaixa a cabeça na pelvis da mamãe, e naquele momento, então, que chega o momento de eu nascer, eu empurro com os meus pezinhos
as costelas da minha mamãe para eu poder forçar a saída por aquele único lugar, por aquela única porta que eu vou precisar passar para que eu possa habitar aquele mundo fisicamente falando do lado de fora, porque eu já habito aquele mundo do lado de dentro. Então nós temos uma história pessoal passando pela nossa existência, né? Como eu fui concebido, como eu fui desejado, como eu passei esses 9 meses na barriga da minha mamãe, e a minha mamãe foi o filtro para eu ver esse mundo. Então, a partir da minha mamãe, é que eu vou olhar para o mundo. Então, se a minha mamãe está vivendo as relações dela no mundo e ela sente alegria, eu vou sentir essa alegria. Se a mamãe sente tristeza, eu vou sentir tristeza. Se a mamãe sente medo, eu vou sentir medo. Se a mamãe é corajosa, é forte, eu também vou sentir isso. Então ali cada um de nós concebidos, nós já estamos experimentando muitos dos sentimentos a partir da minha mamãe, né? Então, nós temos uma história sendo construída, desde o momento da nossa fecundação até o nosso nascimento e depois o nosso desenvolvimento até nós chegarmos à morte. Então, nós vamos passar pela primeira infância, pela segunda infância, pela adolescência, pela juventude, pela idade madura, vamos chegar à velhice e vamos morrer. Isso no decurso natural da vida. Mas pode acontecer que, dependendo de algum evento, circunstância ou contingência, né, esse momento da morte chegue antes da nossa velhice. Mas como que a gente sabe isso? A gente não sabe. Então nós estamos diante da coisa mais incrível do mundo, que é o desconhecimento do nosso próprio fluxo da vida. Nós podemos saber o que estamos fazendo aqui, quais são os nossos desejos, quais são os nossos sonhos, os nossos ideais, mas uma coisa que nos angustia profundamente é que nós não sabemos se amanhã nós estaremos vivos. Então, essa incerteza é que nos move, né? Atrás da nossa força está essa percepção do não saber como as coisas vão se processar. Existe uma psicanalista chamada Maud Manoni, que ela diz assim, que Freud mostrou a importância dos primeiros anos da vida no ser humano, porque ele foi observar que todo ser humano, que toda criança, ela nasce a partir de um conflito e vai viver esse conflito. Então nós nascemos postos no mundo para vivermos um grande conflito, que é: eu estou na barriga da minha mãe, eu tenho que sair daqui para o mundo que está lá fora. Mas eu devo sair ou eu devo ficar aqui? O que eu faço? Eu posso ficar aqui, mas eu posso não ter consciência do tempo que eu vou ter que ficar aqui. Mas e se a bolsa estoura e as contrações uterinas começam a acontecer? Elas vão me expulsar daqui. Não, mas eu não quero sair daqui. Eu não quero conhecer aquele mundo. Eu não sei como aquele mundo é. Né? Então, o conflito do nosso nascimento talvez seja um dos primeiros conflitos que nós estejamos ali vivenciando, sem sabermos para onde a gente vai. A gente não sabe nada desse mundo. Não é? E aí tem uma questão bastante importante, é que na relação entre o mundo interno, aonde eu estou, e o mundo externo, para onde eu vou ter sensações e eu vou, a partir de uma relação humana, poder saber
entre aspas, ou sentir se esse mundo externo ele é benévolo, ele é bom, ou ele é hostil, ele é ruim para mim. E essa percepção do mundo externo passa pela relação que o bebezinho que nós vamos ter com os nossos pais. E intermediando tudo isso, existe a linguagem. Então, Freud vai dizer assim: são os acontecimentos da infância que produzem os fenômenos patológicos. E nós estamos pensando nesse medo que pode ser normal, como o Braulio Bessa fala no poema dele, o medo que nos impulsiona a conquistar o contrário do que nós temos. Né? Então, se eu tenho medo de chorar, então que esse medo de chorar não me impeça a sorrir. Se eu tenho medo de falhar, que esse medo de falhar não me impeça em desistir, que eu continue tentando. Se eu tenho medo do real, então que isso não me impeça de sonhar. Se eu tenho medo de errar, que isso não me impeça a aprender. Se eu tenho medo da vida, que isso não me impeça a viver. Então, essa primeira parte do poema dele é espetacular, porque está todo permeado pela linguagem, essa subjetividade humana sendo expressa pela linguagem, que é a forma que a gente encontra na vida de se comunicar. A linguagem corporal, a linguagem falada. Né? Então, todos os fenômenos que na vida adulta ou que após o nascimento eu vou experimentando, né? Eu vou construindo para mim uma estrutura de pensamento, uma estrutura de sentimento, uma estrutura psíquica, porque o corpo e a mente vão se desenvolver de uma maneira conjunta. Né? Então, dentro desse processo natural de desenvolvimento, eu vou construindo as minhas estruturas, o ser humano vai se estruturando. Né? Então, como é que eu realizo isso? Então, como é que eu vou olhar para o mundo e ver o mundo a partir dessa relação que eu vou tecendo e construindo no dia a dia do meu próprio desenvolvimento? Aí eu vou trazer um outro pensador que eu gosto muito, e ele está sempre presente comigo, que é o Schopenhauer. Ele diz que o mundo é minha representação e que o sujeito é aquele que tudo conhece, mas não é conhecido por ninguém. Então, nós estamos no mundo, a gente olha para o mundo, mas ao mesmo tempo que nós estamos ali, eu estou criando aquele mundo dentro da minha cabeça, por impressões que eu estou recebendo. Por representações que eu vou criando. Essas representações vão formando na minha mente conceitos, vão formando preconceitos, vão formando uma rede, né, de uma estrutura psíquica que vai definir quem eu vou ser como ser humano, como eu vou pensar, como eu vou sentir, como eu vou viver os conflitos que a vida vai me colocar. Porque a realidade nos coloca esse conflito. E é exatamente esse conflito que nós estamos vivendo muito fortemente hoje, com a presença dessa pandemia, com a presença desse vírus, do Covid, um vírus que nos coloca diante de uma situação desconhecida e que vai nos fazer encarar essa realidade de acordo com essas estruturas que eu construí ao longo da minha vida. Então, tudo aquilo que eu vou pensar sobre a realidade e tudo aquilo que eu vou interpretar dessa realidade vai depender da construção de tudo isso que eu estou vivenciando, desses conflitos lá na minha concepção, no meu desenvolvimento uterino, no meu nascimento, na minha primeira infância. Tudo isso é uma somatória que vai construir toda a estrutura de base para eu pensar a vida quando estiver de forma adulta. Né? Tem uma outra psicanalista que eu também gosto demais, que é a Françoise Doutor. Ela diz que o sujeito ele já existe desde essa concepção permeada pela linguagem, e que esse sujeito é a construção do desejo dele mesmo de viver,
do desejo dele mesmo estar aqui vivendo na vida, porque se ele concebe, se aquele espermatozoide fecundou aquele óvulo, não é? É porque existe o desejo. E se aquelas células começam a se reproduzir, é porque existe o desejo. Aquele ser é desejante desde o momento da concepção. Então, todo ser humano é desejante de viver, né? E ela afirma que é por meio da palavra que desejos findos puderam organizar-se em imagem do corpo, ou seja, eu construo uma imagem de mim mesmo, daquilo que eu sou, daquilo que eu vou viver, daquilo que eu vou expressar da minha vida para o mundo. E isso é muito importante. Por quê? Porque vai estabelecer essa relação entre esse mundo externo e esse mundo interno, entre esse sujeito do desejo e esse mundo da realidade, que muitas vezes vai frustrar o sujeito do desejo, porque a realidade vai se conflitar com esse desejo e ela vai impor a esse sujeito circunstâncias permeadas por perdas, por fracassos, por coisas ruins, e que esse sujeito vai precisar ter a estrutura para poder suportar muitas vezes tudo isso, ser resiliente, conseguir encarar a realidade e não ficar construindo tantos processos imaginários que vão catapultar esse sujeito, muitas vezes, para o mundo distante da realidade. E aí ele não vai conseguir construir o significado para aquilo que ele está vivendo, ou para a perda, ou para a desgraça que a realidade impõe a ele, como algo real e que ele vai precisar enfrentar, não é? Então, esse conflito, ele vai permear a nossa vida desde o início da nossa vida até o final, porque quando a gente chega no final, nós vamos viver um grande conflito, que é a existência da morte, e essa morte vai nos levar para onde? Para que mundo? Mundo que existe onde, como? É tudo o que eu vivo aqui, apenas o que eu vivo aqui? Ou existe algo que está além daquilo que eu posso ver nesse mundo de matéria que eu existo? Mas, enfim, eu existo aonde? Eu existo como? Eu existo por quê? O que eu estou fazendo aqui? Né? Como que eu estou aqui? Da onde é que vem essa minha força de querer estar aqui? Esse desejo de existir. Então, permeando todo esse conflito que a gente vai vivendo desde o início, né, nós vamos construindo sentimentos em relação a esse mundo e essa realidade que impõe a nós, muitas vezes, coisas que eu não sei entender, que eu não consigo entender, né? E aí eu vou viver, eu vou crescendo, eu vou construindo essas redes de conceitos e preconceitos sempre na relação com o outro. Nenhum ser humano existe por si só. Então nós estamos sempre existindo na relação com o outro. Por isso que o doutor diz, eu sou o desejo de mim mesmo, somado com o desejo do outro, com o que o outro deseja de mim, não é? Só que isso nos coloca também uma outra problemática que eu gostaria de partilhar com vocês e depois a gente conversar e discutir e refletir sobre essas coisas, que é a questão da minha relação com o outro a partir do outro ou a minha relação com o outro a partir de mim mesmo. Então, quando eu estou na relação com o outro a partir de mim mesmo, será que o outro existe? Ou o que existe no centro dessa relação sou eu mesmo? E se só existe eu, que tipo de relação eu construo com o outro se o outro não existe de fato na minha estrutura egóica? Porque esse ego e toda a força da minha existência está voltada a mim. Então eu passo a estar no mundo somente para viver os meus interesses, lutar pelos meus interesses, viver os meus desejos. E então eu não correspondo ao outro. Eu nem vejo o outro, talvez.
E isso é o fundamento desse egoísmo que nós podemos estar vivendo hoje. Esse medo assustador da realidade me faz negar a realidade. E aí, diante dessa pandemia e desse vírus, não é, que ceifa vidas, né, extermina vidas, eu fico tão aterrorizado com aquilo que então eu nego a realidade. Como? Desenvolvendo outros comportamentos como se a realidade não fosse essa. Então, aí a gente, como eu estava conversando com a Andréia e com o Reginaldo antes, né, a gente vê todo esse mecanismo social funcionando, de que as pessoas vivem como se nada tivesse acontecendo. Bom, isso no nosso país, em outros países também, mas será que todo país é assim? Claro que não. Né? Então, se nem todo país funciona como o nosso, então o que está acontecendo aqui que não acontece nos outros países? E o que acontece nos outros países que não está acontecendo aqui? Que tipo de estrutura coletiva é essa, não é, que me faz me relacionar com essa realidade de uma forma que eu a nego? Então eu vou viver como se nada tivesse acontecendo, até que o vírus penetre por debaixo da porta e atinja a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, a minha cunhada, o meu cunhado, meu sobrinho, a minha avó, o meu avô, e aí eu vou começar a viver as perdas que não eram imagináveis para mim. Porque eu interpretava, como o próprio Schopenhauer fala, o mundo que eu represento na minha mente é um outro que não é este que eu vivo. Então, cada um vai vivendo esses processos e vai construindo essas relações, né? Permeadas pelo quê? Permeadas por uma influência coletiva muito grande, né? Por um processo de pensamento coletivo, né, que muitas vezes impõe determinadas representações falseadas da realidade, mas impõe isso como uma verdade. E eu, como fico completamente submerso a isso, a partir desse medo, que já não é mais o medo que o Braulio Bessa fala na poesia dele, o medo normal, o medo que me impulsiona, o medo que me dá coragem, o medo que me faz avançar, por mais cruel que a realidade seja, né? Ele me dá a força para poder existir, para poder viver, para poder continuar completando o meu curso da vida. Né? Esse medo é o medo normal, o medo do próprio instinto de sobrevivência, que se a gente não tivesse, você imagina como a gente ia viver. Um bebezinho, ele sobe em cima, se ele tem uma escada, ele vai escalando e sobe lá em cima do portão, né? Ele sobe porque ele não tem medo nenhum. Ele não tem consciência da altura, que se ele cair de lá, ele bate no chão e morre. Esses conceitos não existem ali. Né? Então, mas ele está ali, ele está vivendo. E se uma mãe chega, o filho está lá em cima do portão, essa mãe pode ter várias atitudes. A gente pode se resumir em duas. A mãe que desespera, começa a berrar, a gritar, chama o bombeiro, e aquela coisa desesperadora, ou aquela mãe que calmamente vai conversar com o seu filho e vai ajudar ele a descer da onde ele está, com calma, e ainda vai ensinar ele a descer, porque se ele aprendeu a subir, então ela ensina ele a descer. Mas tudo isso depende de muita linguagem, de muito diálogo, de muito entendimento, de muita compreensão, não é? Para que a gente possa poder estar na realidade, para podermos sonhar com os nossos desejos, mas não sermos possuídos do medo, não é? Que essa realidade nos destrua ou acabe com os nossos sonhos. E até que ponto que a Fabiola colocou uma pergunta, eu já vou pontuar a pergunta dela, né? Que
o sonho, ou o sonho é uma ilusão? Será que o sonho é uma ilusão? Uma ilusão de um mundo imaginário que nunca vai acontecer? Ou o sonho está ligado a um desejo que é possível se materializar a partir do meu esforço, da minha dedicação, da minha vontade? Então tem muito mais coisa por detrás de todos esses processos que a gente vive. Mas o bastante interessante é a gente perceber que a gente é permeado por esses processos que não passam pela nossa consciência, né? Que estão muito subterrâneos na nossa existência, estão completamente ligados a esse nosso inconsciente que vai sendo construído a partir de todas essas vivências que eu vou somando na minha vida dia após dia. Então, para encerrar, eu saindo do Ocidente e migrando um pouquinho para o Oriente, e que uma coisa que eu observo bastante e faz parte dos meus estudos, eu fico pensando assim, engraçado, como que o povo oriental reage a toda essa pandemia, como tudo isso se estrutura numa sociedade oriental, com o pensamento oriental, com a filosofia oriental, e como essa pandemia está se estruturando no Ocidente com o pensamento ocidental, cientificista do Ocidente. Né? Que diferenças a gente pode ver? Né? Ou que diferenças, pelo menos, a gente vê a partir dos meios de comunicação que a gente observa tudo isso. Né? Então, a sociedade oriental, ela vem nos contemplar com coisas bastante diferentes, uma forma de viver, uma representação do mundo bem diferente do homem ocidental. Né? E a partir dessa representação, essas estruturas psíquicas também são construídas. E Lao Tse, ele diz assim, quando ele vai discutir um pouco sobre esse medo, o medo da morte, o medo do desconhecido, né, ele diz assim, olha que bastante interessante, ele afirma que o sábio, ele é invulnerável, porque para ele não há morte. Então, não que ele negue a morte, mas o significado da morte é outro. Então, diante da catástrofe, diante dessa realidade que a gente vive, nós não negamos ela, mas nós podemos construir a partir dela um significado para nós, mais um significado que nos ajude a construirmos um processo de vida mais equilibrado, um processo de vida mais saudável. E aí esse medo, que é o medo doentio, o medo patológico, o medo que destrói, o medo que acaba, o medo que destrói o outro, porque eu não tenho responsabilidade com a vida do outro. Eu estou no mundo somente para gozar os meus desejos. Então eu vou para a praia porque eu quero, eu me acho no direito de ir para a praia, de ir lá, de estar lá, de se aglomerar. Não, mas e aí eu penso em quem? Em quem eu estou pensando? A não ser somente no meu desejo de aproveitar a minha vida. E tem uma outra coisa que pode estar por detrás, não sei se está, né, de todo esse comportamento que a gente vive na sociedade, e que exemplifica bem esse medo patológico, né? Esse medo inconsciente que me faz negar a realidade porque eu não aceito a realidade. Né? O fato de eu estar ali vivendo essa realidade, né, para realizar esses meus desejos de aproveitar a vida, porque eu sei que eu posso morrer amanhã. Então, não, eu vou mesmo aproveitar e vou fazer tudo que eu tenho que fazer, porque se eu pego o coronavírus eu posso morrer amanhã, então eu vou aproveitar e fazer tudo que eu tenho que fazer agora. Né? Que também tem esse fundo paranoico, né? De pôr a vida, né, à mercê desse próprio medo, do desejo de não morrer,
né? E a partir disso, eu me movimento no mundo e eu vou destruir a vida dos outros, porque se eu sou um assintomático, eu vou passando o vírus, né? Sem nenhum cuidado, sem nenhum respeito para a vida do outro. Então, esse medo, ele ele não constrói nada. O medo patológico, ele é destruidor, destruidor de mim mesmo, destruidor do outro, destruidor do meio em que eu vivo, da sociedade em que eu habito, da natureza em que eu vivo, né? Então, nós podemos pensar esse medo a partir dessa teia de pensamentos que eu estou colocando, e a partir de uma visão de mundo bastante distorcida, de uma realidade que eu insisto em não conhecer, porque eu tenho medo de me confrontar com ela e do que ela vai retirar de mim, né? Então, encerrando, é isso que eu gostaria de colocar, e vou terminar com a frase, uma das frases da poesia do Braulio, que ele diz assim, que toda coragem precisa de um medo para existir, né? Então, é óbvio que são as forças contrapostas, né? É o positivo, o negativo, e isso a filosofia taoísta traz muito para nós, na concepção da vida a partir de duas grandes forças, o yin e o yang. A filosofia taoísta é chinesa. Então, aí vem toda essa concepção dessa existência dividida entre essas duas grandes forças. Então, eu tenho medo e logo existo? É uma pergunta, o tema desse encontro, e talvez seja isso mesmo, né? O fato de eu ter medo é perceptível para mim da minha própria existência, ou seja, será que existe existência sem medo? É isso aí, pessoal. Então, da minha parte, está posto e a gente pode ir conversando e discutindo, refletindo sobre tudo isso. Muito obrigado, viu, Regis, pela oportunidade. Obrigado você, né, pela participação, mais uma participação maravilhosa aqui no nosso Café Filosófico, né? Já é o 8º, acho que você participou aí, talvez, de quase todos. Acho que só teve um ano que foi alguma coisa que... Andréia, tá? Pode fazer a leitura. Tá bom. Foi até bom, porque daí entrou mais gente aí para o nosso café. Tá bom. Boa noite a todos. Então, hoje eu vi, né, participar do Café Filosófico, né, com vocês. Eu sou a professora Andréia, da Escola Ruth Coutinho, né, professora da sala de leitura. E eu gostaria de compartilhar com vocês o poema de Braulio Bessa, né? Eu acho que vocês já devem conhecer, porque ele é bastante famoso nas redes sociais, tá? Então, o poema dele diz assim: que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir, que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir, que o medo de falhar não lhe faça desistir, que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar, que o medo da derrota não lhe impeça de lutar, e que o medo do mal não lhe impeça de amar, que o medo de cair não lhe impeça de voar, que o medo das feridas não lhe impeça de curar, que o medo do toque não lhe impeça de abraçar, que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr, que o medo de errar não lhe impeça de aprender, e que o medo da vida não lhe impeça de viver. O medo pode ser bom, serve para nos alertar, tem função de proteger, mas pode nos ensinar que às vezes até o medo vem para nos encorajar. Repare, se há medo de perder, é sinal para cuidar. Se há medo de desistir, é sinal para tentar. Se há medo de ir embora, é sinal para ficar. Se há medo da maldade, é sinal para amar.
Se há medo do silêncio, é sinal para falar. Se o silêncio insistir, é sinal para cantar. Se há medo de escuro, é sinal para iluminar. Se há medo de um erro, é sinal para caprichar. Se há medo, meu amigo, é sinal para enfrentar. Ora, toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Essa é a poesia para a gente refletir.